Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. O tema que nós temos para desenvolver nessa manhã é um tema desafiador, é um tema que desperta curiosidade, é um tema, num certo sentido, complexo. E a minha oração é para que realmente Deus nos conduza nessa jornada, para que nós possamos de fato entender o significado teológico da segunda vinda de Jesus ou da volta de Jesus. Porque talvez muito mais do que nos integrarmos de detalhes e de coisas que talvez satisfaçam a nossa curiosidade, o importante é entender o significado teológico dessa segunda vinda, desse retorno de Jesus à terra, retorno pelo qual todos nós esperamos. E o texto do qual eu quero partir nessa manhã é um texto que seguidamente tem mexido comigo nas celebrações da ceia que nós fazemos no mínimo uma vez ao mês, e é o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso então já mostra que falar da volta de Jesus não é uma coisa opcional, é um fundamento da nossa fé. Aguardar a volta de Jesus não é uma coisa sobre a qual possamos pensar eventualmente num dia ou no outro, mas é um momento constante em nossa vida. E note assim o significado desse texto e daí a sua complexidade. Proclamar a morte do Senhor, num certo sentido, olhar para o passado, para a encarnação, e ao mesmo tempo olhar para o futuro, para a sua volta. Fisicamente, uma coisa impossível, olhar para duas direções ao mesmo tempo, mas no sentido espiritual, parece que sim, parece que é o que nós temos que fazer. Olhar para a encarnação, quem Jesus foi na terra, e de alguma maneira ter expectativa de como Ele vai se manifestar na sua volta. O estudo dos eventos futuros é muitas vezes chamado de escatologia, e a palavra escatologia vem de escatos, grego, que é último, ou última. Por isso que se diz que escatologia é o estudo das últimas coisas. E Jesus falou muitas vezes da sua volta. Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 44. Peço paciência de vocês nesta manhã, mas nós vamos ter que, obviamente, examinar alguns textos, para em cima desses textos, tentarmos assim captar o significado profundo desse tema, que é o tema da volta de Jesus. Mateus 24, 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus mesmo está falando aqui sobre a sua volta. Se formos a João capítulo 14, versículo 3, uma passagem já de um outro contexto, Jesus diz: quando eu for, João 14, 3, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, um outro texto que dá um indício de que sim, Jesus falou da sua volta. E existem muitos outros textos que obviamente não serão lidos nesta manhã por uma questão até de tempo.
Mas não foi só Jesus que falou sobre a sua volta, outras pessoas também falaram. Seguindo nesse curso, Atos capítulo 1, versículo 11. Dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, diz o versículo 10. Isso aqui está acontecendo logo após a ascensão de Jesus. Jesus sobe ao céu. E dois varões vestidos de branco se colocam ao lado deles, dos discípulos, e lhes disseram, versículo 11: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, não foi assunto no céu, tá? Estamos falando aqui de um verbo. Ele subiu ao céu, virá do modo como o vistes subir. O que a gente já aprende aqui? Que a volta de Jesus vai ser corpórea. Jesus subiu com o seu corpo e de alguma forma vai voltar com o seu corpo de uma maneira visível. E temos aqui então dois anjos dando testemunho de que isso sim vai acontecer. Mas, 1 Tessalonicenses 4,16. Agora o apóstolo Paulo. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um outro elemento que já se agrega aqui no testemunho de Paulo, é de que vamos estar com Ele nessa segunda vinda e vamos ficar com Ele eternamente. Mas aqui é Paulo dando o seu depoimento. O escritor aos Hebreus também faz coisa semelhante. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, o que diz agora? Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam. Note essa palavra aqui também. Em Mateus antes nós lemos estai apercebidos, aqui nós lemos o aguardam para a salvação. É interessante essas aparentes contradições da Bíblia, né? Porque em certo sentido a Bíblia fala que a gente já está salvo, mas aqui parece que existe uma salvação a acontecer ainda, a se completar. Nós aguardamos a Ele para a salvação. Mas já vamos falar mais um pouco sobre isso. Ou seja, além disso, virando algumas páginas, você vai ao Tiago, que é o próximo livro, capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, como nós temos indícios, né, sobre essa segunda vinda, já fala aqui sobre paciência, antes falou o texto sobre aguardar, mas no sentido de desejar, aguardar ansiosamente. Agora aqui o texto fala de paciência, de esperar mesmo. E fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa palavra vinda aqui no original é parousia. Muitas vezes quando se vai falar sobre segunda vinda, ao invés de falar de segunda vinda, muitos usam a palavra parousia porque ela
denota de fato essa segunda vinda, e ela aparece inúmeras vezes no Novo Testamento, e aqui, especialmente em Tiago, versículo 8, sim, a palavra parousia, ela é mencionada. Não só Tiago, indo adiante, 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão, note aqui agora também, o dia do Senhor, com D maiúsculo, no qual os céus passarão, 2 Pedro 3,10, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Fala esse texto também do dia do Senhor. Adiante, 1 João 3,2. João 3,2, um texto muito significativo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mais um texto aqui fazendo menção da volta de Jesus. E obviamente, como não poderia faltar, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E aí, obviamente, lá no finalzinho de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20... Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Interessante que o livro de Apocalipse termine com essa oração, ou com este desejo de aceitação com aquilo que Jesus disse que vem. E a resposta é: então, vem, Senhor Jesus. Com isso eu quis mostrar apenas que esse tema não é um tema sobre o qual possamos eventualmente falar, ou possamos escolher sobre o falar ou não, mas é um tema que é fundamental e vai perpassar toda a Escritura, inclusive o próprio Antigo Testamento. E obviamente, devido à complexidade de alguns detalhes, acabamos por causa disso não trabalhando a doutrina principal. E o meu objetivo então nesta manhã é pelo menos adentrar juntamente com vocês aquilo que é fundamental, que é consensual entre a igreja cristã, para que naqueles detalhes sobre os quais existem controvérsias, obviamente, nós peçamos que Deus nos esclareça. Mas já a partir da leitura desses textos, eu queria dizer que nós podemos concluir que a volta de Jesus, primeiro, será súbita, ela será de repente, ela tende a nos pegar desprevenidos, e por isso tantos alertas, estai apercebidos, aguardem, atenção. Essa volta é pessoal, não é um espírito que vem, para buscar a sua igreja. Jesus mesmo vai voltar pessoalmente, é de uma forma visível, do modo como viste-o subir, e de uma forma corpórea. Agora, qual deve ser nossa resposta quando essa doutrina nos é exposta? Eu acabei de ler esse último texto com vocês. Qual é que é a reação da igreja no livro de Apocalipse, se não dizer: vem, Senhor Jesus?
Quando celebramos a Santa Ceia e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, de fato estamos conscientes de que isso é importante, ou mais, queremos que Ele venha? Desejamos, achamos que isso é relevante? Em que sentido? Se você vai a Tito, capítulo 2, versículo 12, 11 até o 13, diz o texto: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, preste bem atenção agora, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus grande e Salvador, Jesus Cristo. Então, o texto nos diz para aguardar uma manifestação da glória de Jesus, e é por isso que no presente século precisamos viver sensata, justa e piedosamente. A palavra aguardar aqui é prodescomai, que indica uma expectativa sincera e intensa. Não é só esperar como alguém espera a sua esposa se arrumar em casa para ir ao culto. Alguém passa por isso? Não. Mas é mais do que isso, é um desejo, é uma expectativa, talvez mais se apropriando a comparação com um noivo que espera a sua noiva no altar. Ela não pode faltar, ela não pode mudar de ideia. É a mesma palavra usada no caso de José de Arimateia, quando diz lá o texto que esperava o reino de Deus, em Marcos 15. E também é a mesma palavra do justo Simeão, que esperava a consolação de Israel. Agora imagina lá o justo Simeão, que queria tomar o menino nos braços do Salvador. Logo depois ele falece, porque ele já viu o que tinha que ver, mas ele aguardava algo que iria trazer consolação para o seu povo. Então ele desejava muito. Ele desejava muito. Isso está em Lucas 2:25. Vá comigo a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, Paulo diz assim: porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Mais uma vez o uso da palavra que aguardamos. O Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Você sabia que você tem um corpo de humilhação? Qualquer top model, qualquer pessoa aí envolvida com o uso do seu corpo como um negócio, da sua beleza, do ponto de vista bíblico, tem um corpo de humilhação. Nós vamos ver por quê. Para ser igual ao corpo da sua glória, fomos chamados para a sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu vou ler esse texto aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, versículo 20. Mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador. Note aqui a questão. Se eu sou cidadão do céu, é óbvio que eu vou querer estar lá. E Paulo disse isso em Filipenses: eu quero estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, me convém ficar. Há muito trabalho a fazer. Nessa perspectiva, nós precisamos também entender nossa vocação, de que se nossa pátria está nos céus, aqui, queridos, nós estamos para servir, para trabalhar, para cumprir o nosso chamado, mas a nossa casa está lá.
E sem essa perspectiva, dificilmente, porque alguns constroem a sua casa aqui. Sem essa perspectiva, dificilmente nós vamos aguardar a volta de Jesus, e ainda mais com ansiedade. Mas nós somos cidadãos do céu. É como se quiséssemos voltar para casa. Eu acho que aquela figura do gadareno indica muito bem isso, né? O gadareno quis ir embora com Jesus. Pelo gadareno, tendo sido liberto, ele quis entrar no barco. Vamos embora, Jesus. E Jesus disse, não vai, testemunha aos teus. Mas o desejo do gadareno era estar com Jesus. Assim como os discípulos que viram Jesus ser assunto, ficaram ali que nem bobos. E agora? E nós? Esse elevador só dá um. Mas é óbvio, convivendo durante 3 anos aproximadamente, imagina a reação dos discípulos vendo o mestre deles subir, aquele que havia sido salvação, amparo, ombro amigo, conforto, aquele que tinha as palavras de vida eterna, de repente agora era assunto ao céu. Que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Glória a Deus por isso. Então falar de segunda vinda é falar de uma coisa forte, é falar de uma coisa que é da nossa natureza, que é do nosso futuro, que afinal é comum a todos nós, aqui nesta manhã. Essa palavra aqui, aguardar, é a pedecomai, é outra palavra, que indica um aguardo ansioso, e é por isso que a NTLH dá essa ênfase da situação de aguardar com ansiedade. A NTLH ajuda muito a nossa leitura do texto bíblico. Outros conhecem o termo Maranata. 1 Coríntios 16, 22, você não precisa abrir, mas lá está escrito Maranata, que significa o quê? Vem nosso Senhor. Mais uma vez a NTLH ajuda e coloca a tradução de Maranata. Vem nosso Senhor. Mas será que os cristãos estão aguardando a volta de Jesus? Eu não vou nem falar ansiosamente. Eu vou falar no sentido de pensar sobre isso, de considerar essa possibilidade. Eu vou falar nestes termos de ser assunto das nossas conversas. Será que a volta de Jesus é assunto de nossas conversas? Porque se não é, alguma coisa em nossa base teológica cristã, em nosso fundamento, está faltando. Nós vamos desnivelar as verdades da Escritura. Se a Santa Ceia olhar para o passado e para o futuro, se eu olhar só para o passado, de alguma forma eu vou superestimar uma verdade em detrimento de uma outra, e a minha vida vai andar desequilibrada. Aliás, sensata, justa e piedosamente é o que nós precisamos adotar em nossa vida: equilíbrio. Amém, queridos? E é por isso que precisamos, digamos, conhecer todo o conselho de Deus. Será que a compreensão sobre a nossa vocação pode nos ajudar a entender e desejar a volta de Jesus? Por exemplo, quando entendemos que fomos chamados para a glória. Será que podemos dizer que o quanto aguardamos a volta de Jesus é o quão saudável está a nossa vida espiritual? O que você acha? Pergunte para a pessoa que está ao teu lado. O quanto aguardamos a volta de Jesus é uma maneira de aferir o quão saudável a minha vida espiritual está? Talvez não. Tem gente que agora pensa na volta de Jesus porque chegou na sua velhice. Isso é um fato. Não estou dizendo que toda pessoa idosa faça isso, mas eu estou dizendo que
no aproximar-se do fim dos nossos dias aqui na terra, nossa reflexão sobre o nosso destino começa a ser mais intensa? Será que estamos vendo o mundo como ele realmente é? Ou seja, conforme Deus o vê, num certo sentido escravizado ao pecado, em rebeldia contra Deus e subordinado ao maligno, o mundo inteiro jaz no maligno? Será que também não nos falta este olhar? E talvez alguém então vai perguntar, quer dizer, pastor, que se a volta de Jesus é iminente, significa que nós não então podemos nos envolver em projetos longos? Significa então que não adianta estudar, que não adianta se preparar, que não adianta, investir talvez para colher lá na frente, nós precisamos ser mais rápidos? Não concordo. Talvez por esse motivo Jesus não nos diga e não saibamos o dia em que Ele vai voltar. Porque infelizmente vai haver pessoas que talvez estejam no seu último ano da faculdade para se formar e de repente naquele dia Jesus vai voltar. Mas por não sabermos a data é que sim, podemos colocar em curso os nossos projetos desde que estejamos apercebidos de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E estejamos aguardando essa sua volta mais do que ter um sonho pessoal de fazer alguma coisa. Porque se a minha pátria é lá e eu me sinto bem lá, eu preciso me entender aqui como um servo do Senhor que deseja estar com o seu Senhor. Amém, gente?